Olá pessoal, PX2 Eco 1237 mais uma vez com vocês aqui, mais um assuntinho polêmico que às vezes gera muita distorção por falta às vezes de conhecimento. O que seria? É a faixa do cidadão, que é a faixa do cidadão, o PX e o radioamadorismo. Muita gente tem confronto às vezes dos dois lados, ou discrimina esse ou aquele, mas o que eu preciso entender? O que é a faixa do cidadão? A faixa do cidadão, ela é uma licença que é para o cidadão comum tirar, que você vai lá, hoje você entra no Mosaico, entra na internet, você consegue o seu indicativo, né, a sua licença, que é mediante o indicativo, para você operar aí nos 80 canais, né, da faixa do cidadão, que é nos 27 MHz, ok? Só que, qual o detalhe importante que muita gente não se atenta? Toda licença de faixa do cidadão em qualquer país é restrito ao seu território nacional. Dentro do Brasil, tem a licença lá, as regras, lá nos Estados Unidos, acho que é 40 canais, no Japão parece que não existe mais, aboliram. Na União Europeia, cada país tem sua regra. Então, a faixa do cidadão, apesar de que, quando a propagação abre, você consegue falar com outros continentes, ela é voltada restrita dentro do território nacional. Então, você pode usar o seu prefixo e o seu indicativo dentro do território nacional. Ah, mas abriu a propagação, eu falei. Não é aconselhável você usar o seu indicativo para falar com um colega que está lá na África, em Portugal, Espanha. Por quê? Porque não é reconhecido, né? É só restrito. Ele deve ter lá o indicativo dele também, mas ele também não vai usar. O que acontece hoje em dia? Há muito tempo também, né? Não só hoje em dia. O pessoal tem grupos internacionais que geram um prefixo. Quando você adentro consegue participar do grupo, um prefixo para você conversar e falar utilizando aquele prefixo do grupo. É válido? É também, né? Mas o objetivo principal da faixa do cidadão é falar dentro do território nacional, tá? Então você pode usar o seu indicativo e falar, tendo propagação ou não, falar dentro do território nacional. Isso também não impede você falar fora, porém não é aconselhável, não aconselho a você ficar passando indicativo que não tem muito significado e nem está dentro da lei. Né? Geralmente o pessoal quando fala, passa só nome de estação, nome e etc. Aí troca cartão, QSL, essa coisa toda normal. Faixa do radioamadorismo. Faixa do radioamadorismo é diferente. Por que diferencia? A princípio, né, tem três classes, né, a C, a B e a A, seguindo a escala natural, e tem uma legislação e é necessário você prestar uma prova, ter um pouco de conhecimento. Classe C, legislação, classe B, telegrafia, um pouco de conhecimento de eletrônico básico, classe A, depois de um ano da classe B, você passa para, não precisa mais da telegrafia hoje em dia, mas você tem aí uma prova um pouquinho mais de conhecimento eletrônico, um pouquinho mais avançada. Legal? A diferença, além da prova que você vai ter que prestar, apresentar o conhecimento técnico para utilização, por que isso? Porque o radioamador, ele fala, com seu indicativo, tirado aqui no Brasil, você pode utilizar ele e falar no mundo todo. O radioamadorismo é uma abrangência mundial. Então você pode falar e lá ele também pode usar o indicativo dele e fica tudo certo. Tem órgãos controladores que fiscalizam e realmente o indicativo de radioamador é para falar no mundo todo, não é dentro só do país. Essa é a principal diferença. Se alguém tem interesse de passar para o radioamadorismo, beleza. Só que o que acontece muito, às vezes, mesmo o radioamador, ele sendo radioamador, se ele não tiver a licença ou indicativo de PX para usar a faixa do cidadão, ele não pode usar do seu indicativo de radioamador para falar na faixa do cidadão. Da mesma forma que o PX, né, não pode ir lá e falar, né, usar lá o seu prefixo para falar em qualquer faixa de radioamador. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa vai fazer um teste ou vai entrar, ele não tem no indicativo, não tem na licença de radioamador, e vai entrar, fazer um testezinho, fazer alguma pergunta, o pessoal já dá logo chega para lá nele, né? E eu acho meio errado. Você pode atender a pessoa, né? Nada impede de atender. A princípio, quando você questionar do prefixo dele, ele não tem, falar que não tem, você explica só para ele, olha, eu estou te atendendo aqui, mas não posso dar prosseguimento ao QSO, porque você não está qualificado para falar aqui nas frequências de radioamador. Mas isso com educação, né? Não precisa tratar ninguém mal, mesmo porque, né, não é esse o objetivo do rádio. É você fazer amizade e tratar todo mundo por igual, desde que também tenha respeito, se a pessoa entrar lá com respeito. Tá bom? Então, mais ou menos isso. Resumindo, o PX, né, a faixa do cidadão em qualquer parte do mundo, a legislação é dentro do país, daquele país. Cada um com a sua legislação. Difere um pouquinho de canais, de alguma coisa. Potência, mas é para falar local, dentro do país. Né? E o radioamador é mundial. Essa é a principal diferença. Um abraço a todos. Estamos aí a críticas e comentários. E pode discordar, viu? Sem problema nenhum. Até breve. Tchau, tchau. Conheço cada palmo deste chão.
é só me mostrar qual é a direção. Quantas